Fala pessoal, nesse problema aqui é para a gente calcular esse limite usando, né, o teorema do sanduíche, e aí ele dá um recado aí no exercício que é para a gente usar o círculo trigonométrico, tá? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente arrumar as comparações que a gente precisa, né, para usar o teorema do sanduíche de forma geométrica. Então aqui eu tenho, né, um círculo trigonométrico. Então esse círculo é um círculo de raio unitário, significa que este tamanho aqui é igual a 1, tá? Essa reta tangente que eu estou colocando aqui, ela serve para a gente definir a tangente. Então, se eu tenho aqui um ângulo θ, então este tamanho aqui, né, é a tangente do ângulo θ. E aí, se esse cara aqui tem um tamanho h, tá? Então, para ter aqui nesse ângulo todo θ mais h, este tamanho todo aqui é a tangente de θ mais h. Perfeito? Outra coisa. Nesses triângulos retângulos que são formados aqui, neste primeiro, tá? E neste segundo triângulo retângulo que são formados aqui, em que um dos catetos, né, é a unidade e os outros catetos são a tangente e a tangente de θ mais h, eles vão gerar, né, dois triângulos retângulos que têm como hipotenusa a secante, nesse caso a secante de θ, e nesse caso a secante de θ mais h. Tá? Então, nesse caso, a hipotenusa é secante de θ, e neste outro caso é a secante de θ mais h. Como que eu sei que isso é verdade? Basta eu olhar para aquela identidade. 1 mais tangente ao quadrado do ângulo é igual a secante ao quadrado do ângulo. Ou seja, isso aqui é basicamente o teorema de Pitágoras, né? 1 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado dá a hipotenusa ao quadrado, que é a secante. Perfeito? Beleza. Como eu falei, o que eu quero arrumar aqui são três comparações que envolvam áreas, tá? E quais áreas que eu vou usar? Eu vou começar com a área desse pequeno setor circular aqui, de acordo? Como se eu tivesse pegado essa secante aqui e girado pelo ângulo H, tá? A área desse primeiro setor circular, que eu vou chamar aqui de A1, ela vai ser, então, o raio, né? Vezes o ângulo, vou chamar de alfa aqui. Então é o raio vezes o ângulo dividido por 2. Ah, Vinícius, como é que prova isso aí? Usa uma regrinha de 3, tá? Então esse caso aqui vai ser secante ao quadrado de θ vezes o ângulo, que é h, dividido por 2. Qual que é a área desse setor circular maior aqui? Que é como se eu tivesse rodado essa hipotenusa, o ângulo h para baixo aqui. Ele vai ser o que eu vou chamar de área 2, que é a mesma coisa, né? O raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 2, que neste caso vai ser o quê? Secante ao quadrado de θ mais h, que é o tamanho deste raio aqui, não é isso? É o tamanho deste raio aqui. Eu estou girando nessa direção para baixo aqui. Então, é secante ao quadrado de θ mais h, vezes h dividido por 2. Excelente. Beleza? Falta uma área para eu comparar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a área deste triângulo aqui, ó, porque a área deste triângulo está exatamente no meio, está entre essas duas outras áreas que eu gostaria. Tá? Então eu vou chamar aqui a área do meio, que é a área do triângulo. Eu posso fazer essa área como? Posso calcular a área deste triângulo aqui, depois calcular a área do outro triângulo retângulo, e aí faço a diferença, eu obtenho a área desse triângulo do meio aqui. Combinado? Então a área deste triângulo é base vezes a altura dividido por 2, e a área do triângulo maior é base vezes a altura também dividido por 2. Então a área desse triângulo que está no meio aí, ele vai ser a tangente de θ mais h menos a tangente de θ, tudo isso é dividido por 2. E aí, claro, aqui, da forma visualmente falando, né, o que a gente acabou de verificar geometricamente é que essas áreas elas estão encadeadas de que maneira? A área 1 é a menor de todas, a área do meio é a área do meio mesmo, e a área 2 é a maior área de todas. Ou seja, eu tenho o seguinte, secante ao quadrado de θ vezes h sobre 2, menor ou igual do que a diferença das tangentes aqui, que é menor ou igual do que a secante ao quadrado de θ mais h vezes h dividido por 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir, né, todas essas expressões por h.
Na hora que eu dividir por h, eu vou cortar esses h's aqui e vai aparecer um h dividindo. Ah, e eu vou cortar esses dois aqui também. Ok? Fazendo isso, então, vou reescrever, isso vai ficar assim, ó. Secante ao quadrado de θ é menor do que essa diferença aqui, dividido por h, que é menor ou igual do que secante ao quadrado de θ mais h. E aí pronto. O que acontece com as funções aqui? Ó? Se eu chamar aqui de g de θ, chamar que na verdade é uma função de h, né? Então vou chamar aqui ó, g de h, eu vou chamar aqui de f de h, eu vou chamar aqui de q de h. Beleza? O que acontece com essas duas funções quando o h vai para zero? Bem, aqui não depende de h. Como aqui não depende de h, então o limite quando o h vai para zero é isso aqui mesmo, tá? Essa outra, quando o h vai para zero, eu vou para secante ao quadrado de θ. Então o que eu tenho aqui? Ó? Nós temos que o limite quando o h vai para zero de secante ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ, afinal de contas não depende de h, que é exatamente o mesmo limite quando o h vai para zero de quem? De secante ao quadrado de θ mais h. Tá certo? Ou seja, esse h vai para zero, basta eu sumir com esse cara, eu vou chegar na secante de θ mais h. E aí, portanto, pelo teorema do sanduíche, o que a gente tem? A gente tem, então, que o limite do meio vai ter que convergir para o mesmo valor. Então, pelo teorema do sanduíche, a minha conclusão é que o limite, quando o h vai para zero, de tangente de θ mais h menos a tangente de θ sobre h, vai ser exatamente a secante ao quadrado de θ, que é o valor dos limites desses dois caras que são iguais. Beleza, pessoal? Valeu, é isso. Até a próxima.